Pai do Senhor, tudo bom? Quero estar comentando algumas coisas aqui muito interessantes a respeito da nossa posição espiritual. E precisamos entender isso muito bem, principalmente nesses dias em que nós estamos atravessando momentos de cumprimento da palavra de Deus, cumprimento profético, porque o nosso relógio são as profecias, né? Não é o dia, o mês, o ano. Isso não é o nosso relógio. Até mesmo porque ninguém sabe o dia, a hora, o mês, o ano que o Senhor há de vir. Então, nosso relógio são as palavras proféticas. Mas, enquanto isso, nós vamos trabalhando dentro daquilo que o Senhor Jesus nos ensina através da sua palavra, até mesmo porque nós temos a garantia da salvação, né? Vou ler um texto aqui, é muito forte, eu acho, esse texto aqui que está em Apocalipse, no capítulo 5, a partir do versículo 9, e cantavam um novo cântico dizendo: digno és, Senhor, de receber o rolo, o livro, e romper os seus selos, porque foste sacrificado e com teu sangue, veja bem, e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda raça, língua, povo e nação, e deles fizeste um reino de sacerdotes. Tremendo isso. Ao serviço de nosso Deus e Pai, reinarão sobre a terra. É claro que isso eu vou explanar um pouco mais depois, porque nós vamos voltar para reinar no tempo milenial com Jesus aqui na terra. Mas enquanto a gente não vai, né, e volta, nós precisamos entender que estamos aqui e precisamos estar revestidos e entender que nós temos a garantia do sangue de Jesus sobre nós, a garantia do Espírito Santo, como diz Efésios, no capítulo 1, versículo 13, que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. 1 João, capítulo 5, versículo 19, diz que todo aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Isso não está dizendo que você não vai ter guerra, que você não vai ter luta, que você não vai ter batalhas, que você não vai ter tentações. Atenção com isso, porque muitos até usam esse versículo para dizer que o maligno não me toca, tá? E aí anda de qualquer maneira e vive de qualquer maneira, e dando lugar para o maligno, como diz em Efésios capítulo 4, versículo 27, não dê lugar ao diabo. Quer dizer, se você não vive uma vida santa, uma vida na presença de Deus, uma vida buscando a Deus, uma vida de santidade, você vai andar na carne. Romanos capítulo 8 diz que os que são do Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, e os que são da carne se inclinam para as coisas da carne. Aí você tem que julgar se você anda na carne ou você anda no Espírito. E é muito interessante isso. E Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19, começa a falar sobre as obras, o fruto da carne e o fruto do Espírito, as obras da carne e as obras do Espírito, né? E se eu ando nas obras do Espírito, é claro que eu tenho vitória sobre toda a obra do mal, mas se eu ando na carne, eu estou dando brecha, e é claro que a minha vida não vai ser lá aquele paraíso de paz e de tranquilidade se eu estou vivendo na carne, porque aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, tem todo esse um processo, né, de palavras que nos ensina qual é a nossa posição em Cristo Jesus, para que nós tenhamos vitória sobre Satanás, tenhamos vitória, é claro, né, porque a maior vitória foi dada aqui, quando ele nos comprou lá naquela cruz, com o poder do seu sangue. Essa é a nossa vitória, e nessa vitória está escrito que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, e nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque fomos comprados, e se fomos comprados para Deus, nós somos propriedade do Senhor, exclusiva dele, né? Somos propriedade de Deus. Deus é nosso dono, é nosso amo.
Jesus Cristo, que é Deus, é nosso Senhor, porque fomos comprados por preço, o preço do sangue derramado naquela cruz, naquele altar de terra, aonde o Senhor estava crucificado lá no Gólgota. E por isso, no seu sangue, nós temos direito à redenção, né? A purificação dos nossos pecados vem pelo sangue. A Bíblia diz, João, no capítulo 1 de João, no versículo 9, diz que se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, né? Interessante que nós possamos compreender e entender essas coisas e tomá-las por fé. Mas a Bíblia diz, lá em Efésios, no capítulo 6, e eu quero compartilhar isso contigo, para que nós possamos entender o que Paulo quer dizer aqui no capítulo 6, a partir do verso 10, que a gente vê aí sobre batalha espiritual, luta espiritual, guerra espiritual. Parece que nós estamos em guerra. Quero dizer para você que toda guerra Jesus já venceu lá naquela cruz. Agora nós precisamos tomar posse dos ensinos de Jesus para a gente continuar tendo a vitória que ele já teve. Olha só, Jesus teve a vitória, nós precisamos andar na vitória de Jesus lá na cruz. Sobre o diabo, sobre a carne, sobre a morte, sobre o mundo. Nós precisamos andar em vitória, na vitória dele, não é na vitória nossa. Eu preciso saber andar na vitória dele. E por isso no versículo 10 ele diz, fortaleça no Senhor e na força do seu poder, revestivo de toda a armadura de Deus, para que possam fazer frente a todas as artimanhas do diabo, né? Em primeira mão, eu quero dar uma paradinha, eu tenho que me revestir, e para me revestir longe de Deus, eu não me revisto, sem oração eu não me revisto, sem jejum eu não me revisto. Se eu andar lá para fora, andando para lá e para cá, vivendo a vida natural do homem natural, eu não vou me revestir, porque para me revestir eu tenho que estar na presença dele. Deus é luz e eu tenho que andar na luz e andar como filho da luz, e eu tenho que andar na presença do Senhor em oração. Isso vai me dar a garantia do revestimento maior do Espírito Santo, que é a minha armadura, né? É assim como está dizendo a palavra. Mas ele está dizendo, fortalecei-vos, quer dizer, eu tenho que buscar essa força no Senhor, na posição que ele me chamou, no altar, vivendo uma vida de santidade, justiça, busca, oração diária, leitura e meditação na palavra diária, porque através da palavra eu tenho que me guardar, porque ele diz aqui no versículo 12, porque a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, mas sim contra os poderes, contra as autoridades, contra as potestades que dominam esse mundo de trevas, contra as forças espirituais malignas nas regiões celestiais. Jesus, ele já venceu. É por isso que sobre todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Mas nós só vamos ter essa plena vitória de Cristo se andar nas orientações do Espírito Santo, que é eu no Espírito e através da palavra e através da minha vida de oração eu me fortalecer. Eu tenho que entrar num propósito de consagração com Deus, né? Como diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 1, a Bíblia diz que nós temos que apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. É diário isso, né? E não vos conformeis com esse mundo, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Desde aí eu já estou me revestindo da força do Senhor, do poder do Senhor, à medida em que eu trago a minha mente cativa, como diz a palavra de Deus em 2 Coríntios, no capítulo 11, eu trago a minha mente cativa à obediência de Cristo. Capítulo 10, 2 Coríntios 10,
A partir do versículo 1, diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir todo argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus, as falsas doutrinas, as astutas ciladas do diabo, as tentações que vêm contra a mente, anulando isso. Isso aí eu já estou andando nessa armadura, me revestindo da palavra, tendo palavra, trazendo minha mente cativa a Cristo, né? Se eu ando com a minha mente metida em tantas coisas que não tem nada a ver com Cristo, a minha mente vai ficar cativa naquilo que penso, naquilo que eu medito, naquilo que eu me alimento. A tua mente, a minha mente tem que estar cativa à obediência de Cristo através da doutrina da palavra de Deus. Eu tenho que entender isso. Se eu não entender isso, eu não vou entender o que diz Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Nossa luta não é contra os seres humanos, né? Não é contra o teu amigo, contra o teu vizinho, não é contra a tua parentela, não é contra o teu irmão. Não, nossa luta é contra os poderes das trevas, porque somos seres espirituais. Se você nasceu de novo, como diz João capítulo 3, é necessário nascer de novo. Se você nasceu de novo, você está lavado e remido no sangue de Jesus. Você é um ser espiritual, você é luz no Senhor e você tem que andar e viver como filho da luz, né? Não na carne. Você não pode ter dois senhores, ou você não pode ter o Espírito Santo como Senhor e a carne reinando na sua vida. Não tem como. E infelizmente muito crente, por falta de conhecimento, cai nessas falsas doutrinas que tem por aí hoje aí, prosperidade para lá, prosperidade para cá. Vida próspera, querido, é você não ter falta de nada. Entendeu? É o Senhor suprindo todas as tuas necessidades em glória, conforme está escrito. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, Mateus 6.